Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Queridos, nós estamos aqui neste momento para a palavra do Senhor. Eu gostaria de que os irmãos abrissem sua Bíblia em Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21. Somente este verso, por enquanto, né? Apocalipse 3:21. Diz assim: Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui estamos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Santo Espírito ilumine-nos. Que o Teu Santo Espírito mesmo fale ao nosso coração. Ó Deus, que não haja qualquer coisa a nos distrair. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós poderíamos começar perguntando a quem você pessoalmente tem seguido. E é interessante que nós temos os meios de comunicação e muitas pessoas estão aí seguindo os outros através do Twitter, através do Facebook, através de também novelas, meio de comunicação no modo geral. E eu fico impressionado porque cada vez que a gente olha para o mundo, a gente vê pessoas que estão seguindo outros deuses, perdidas. Muitos seguem, por exemplo, a novela. Eu não tenho dom nenhum para assistir novela, mas tem gente que gosta. E sabe o enredo até o fim, não é verdade? Sabe o nome dos personagens, daqueles que vão, o que vai acontecer no outro capítulo. E tem uma preocupação muito grande de pessoas seguindo também os filmes, seguindo as últimas notícias e seguindo outros deuses. Neste domingo, em especial, os irmãos devem ter ouvido por aí, está para acontecer a chamada Marcha para Satanás. Quantos ouviram disso? Vários ouviram. O que é isso? Estão seguindo a Satanás, considerando como seu próprio Deus. Letra minúscula. Perguntei para mim mesmo quais são os objetivos dessa chamada marcha para Satanás. Os objetivos não são outros a não ser destruir a família, e lá tem uma lista de coisas, explicando no site lá o que eles fazem, destruir a fé, destruir a integridade das pessoas, e na verdade é uma substituição, colocar Satanás no lugar de Deus. Isso o profeta falou e Jesus depois repetiu, dizendo que é a abominação da desolação. Eu não sei se os irmãos viram no site também, nessas coisas, pegaram aquele retrato da chamada Santa Ceia e botaram lá no centro, onde é o lugar da pintura, lá onde é o lugar de Jesus, colocaram Satanás lá com chifre, com sangue, com tanta coisa, um negócio horrível. Alguém viu isso? Esse quadro aí? Pois é. Então, o que é isso? A Bíblia chama de abominação da desolação. É colocar no lugar de Deus o inimigo e adorar o inimigo. É uma coisa muito triste. Nosso Brasil precisa de Cristo no coração. O que as pessoas estão fazendo hoje, dizem que 17 horas vão sair, eu olhei no site, diz que é em todas as capitais, é para acabar com tudo que é de Deus. O intento é esse, o objetivo é esse. E até fazendo obras sociais. Porque diz lá que vão distribuir cestas básicas para pessoas carentes, remédio para os que têm câncer. Então, que negócio confuso, né, irmãos? Estão seguindo o verdadeiro Satanás. Porque o diabo, às vezes, não apresenta assim, se apresenta com chifre, essas coisas que a gente vê, mas é de uma forma sorrateira. Mas nós estamos aqui para reconhecer que o único vitorioso, o único vencedor é Jesus. Não é o inimigo.
não é o inimigo. Por isso eu li esse texto e tenho meditado nele esses dias todos, porque Cristo garante a vitória total dos seus servos. Por mais que as pessoas por aí estejam falando que Satanás é vencedor, mas não é. Cristo é vencedor. E colocamos aí alguns versos, algumas palavras sobre os versos que nos mostram isso. Como podem ver, Apocalipse 2:7, permitindo que comamos do fruto da árvore da vida, no sentido de vivermos eternamente com o Senhor, para ceiarmos com o Senhor na glória. Apocalipse 2:11, para que nós tenhamos certeza de que estamos livres da segunda morte. O que é a segunda morte? A morte física, todos passarão por ela, mas a segunda morte é a condenação eterna. E a Bíblia está falando, bem-aventurado aqueles que não passam pela segunda morte. Eu espero que ninguém aqui vá ter uma experiência dessa, porque se todos aqui são do Senhor, amém, nós não passaremos pela segunda morte. E se tem alguém que ainda não é do Senhor, precisa passar a ser para não ser condenado e experimentar a segunda morte e viver para sempre na presença do inimigo. Bem, nós temos também uma outra palavra aí que fala por que temos essa garantia da vitória, porque o Senhor, Ele vai nos dando o maná do céu. E uma coisa linda que nós lemos nesse versículo, o registro do nosso nome numa pedra branca. Como é bom, a gente gosta do nome, não é? Tão bom seu nome estar limpinho lá no Serasa, no CPF, na declaração de renda. Muito bom o nome estar limpo em todos os lugares, né? E o Senhor vai colocando o nosso nome numa pedra branquinha, registrado lá por Ele, de forma que o inimigo não pode apagar, ninguém pode tirar aquele registro. É muito mais que CPF, é muito mais que a nossa identidade, é muito mais que o nosso registro em qualquer lugar. Vejam como o Senhor é maravilhoso. Então Ele garante essa vitória para a gente. O nome da gente não vai ficar preso a Satanás. O nome da gente não vai ficar preso ao inimigo. Nosso nome agora está escrito no livro da vida. Amém? Já mencionei outrora, mas só para lembrar, quando a gente era criança, não é? Alguns aqui têm cabelos brancos como eu. Nós cantávamos o quê? Com pena de ouro, escrito está, meu nome lá no céu. E cantávamos outra vez, lá no céu, meu nome lá no céu. Olha, se seu nome ainda não está escrito no céu, dê um jeito, entregue seu coração para Jesus hoje, para resolver esse problema. A garantia ainda da vitória é que o Senhor vai nos ornamentar com vestimenta branca. É a linguagem de Apocalipse. É interessante isso. Vai nos ornamentar. Como é bom quando a gente vai ali, escolhe uma roupa, e as irmãs que me ajudem aqui, não é? Quando vocês vão aí nesses shoppings, vocês vão nessas lojas, você fica, essa blusinha aqui tá bonita, olha, esse vestidinho aqui tá lindo, olha, aí chama o marido sozinho em casa com um monte de mulher, vem cá para você ver aqui que tá bonito. Eu falei, eu não entendo nada disso. Como é bom, né, irmãs? Como é bom. Aí você escolhe a melhor roupa, você escolhe o melhor vestido. Ah, vai ter uma formatura, vai ter uma festa, vai lá e escolhe aquele de gala. Agora já pensaram, Jesus ornamentando a gente? Ornamentando a gente, colocando aquela roupagem especial. E além disso, essa certeza da permanência do nosso nome no livro da vida. O que significa isso? A ideia de perdão, de ser perdoado, de ser aceito pelo Senhor. Ter o nome registrado no livro da vida e ter essa vestimenta branca é coisa que só o Senhor faz com os seus filhos. O inimigo não pode fazer isso. Por quê? A vestimenta de Satanás é suja, é feia. A vestimenta do diabo é horrível. Mas a vestimenta do Senhor Jesus e que coloca em nós é maravilhosa. É a melhor indumentária que eu já conheço, que eu já pude ver. Muito interessante, irmãos, nós pensarmos nisso. Pensarmos que nós somos vitoriosos, porque também o Senhor agora faz uma outra coisa com a gente.
Ele coloca a gente como coluna no templo de Deus. Essa linguagem de Apocalipse é muito interessante. Ser coluna no templo de Deus não é uma coluna como essas aqui. Aqui nós temos 4 aqui, 4, 8. Não é isso. É a ideia de estarmos firmados na presença do Pai para sempre. Porque coluna não fica assim, né? Até tem gente que fala assim, estou com um problema na coluna aqui, eu vi alguém brincando com o outro. Constrói uma coluna de concreto que você não vai reclamar mais disso, né? Eu não sei se você tem problema de coluna. Você tem? Alguém aqui tem problema de coluna? Porque às vezes a gente tem, fica, eu não estou brincando, o negócio é sério ter problema de coluna. Mas sabe que na glória celeste nós não teremos esse problema? Porque lá o Senhor já nos faz coluna do seu santo templo. E uma coluna para aguentar um templo, notem bem, isso aqui, o engenheiro deve ter calculado muito bem para aguentar essa estrutura, aguentar. Se os irmãos subirem aqui, for lá por cima dessa laje, sabe o que tem aqui? Não é essa coisa bonitinha, não. É uma laje mais ou menos de uns 20 a 25 centímetros de espessura. Ela faz essa abóbada toda e ali são vigas que correm enormes. E na engenharia, eu me lembro muito bem que eu tinha vários colegas que faziam engenharia, eles diziam o seguinte, quando uma viga é assim, uma altura assim, tudo bem, chama de viga, mas quando é muito alta, como é o caso ali em cima, chama de cortina. Essas colunas, para aguentar essas vigas, elas têm que ser muito boas mesmo. Sabe que a coluna que você será na glória celeste, você não vai ter mais peso em cima de você. Não. Agora você é uma coluna no templo de Deus, porque quem sustenta... Sabe que Apocalipse é tão interessante, que diz que lá até o nosso santuário é o Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? Aí ficaremos para sempre firmados na presença do Senhor. Também uma outra beleza dessa vitória que temos é que o Senhor garante o nosso assento no trono do Pai, posição de honra. Quando você é convidado para uma solenidade que fala assim, agora quero convidar o seu João para estar aqui à frente, sentar naquela cadeira bonita, é bom, né? Ficar lá naquela cadeira mais alta, não sei o quê, posição de honra. E o Senhor garante isso para nós, o assento no trono do Pai. Muitos até quiseram, até os discípulos, eu quero estar lá do teu lado, Senhor. Quero estar lá, me arruma uma posição boa lá. Mas não é por merecimento, não é porque trabalhou demais na igreja, não é porque é melhor do que o outro, não. É pela misericórdia e graça do Senhor, amém? E Ele garante o seu assento. E a posição de honra perante o Senhor é a posição de quebrantamento. É estar curvado perante Ele para sempre. E Apocalipse 21, 7 garante também a nossa condição de filhos de Deus para sempre. A nossa filiação. Filiação é um negócio interessante. Eu cheguei para resolver um problema no INSS. A primeira coisa que o funcionário falou, eu tenho que olhar o nome da sua mãe. Eu pensava que antigamente era o nome do pai que valia, mas o nome do pai não vale nada não. É o nome da mãe. Aí encontrou lá vários José Laurindo Filho. Eu falei, não, esse aí não sou eu não, senhor. É. Mas como é que é o mesmo nome da sua mãe? Eu falei, Emiliana Rodrigues. Está aqui. Então o negócio é o nome da mãe. Parabéns, mamães. O nome de vocês vale mais do que o nome de homem, né? Parabéns. Mas a filiação. Filiação. Então, nós somos filhos de Deus. E aí, nós temos essa condição garantida para sempre. Porque em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Pode fazer marcha para o inimigo, pode fazer o que quiser, mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque nosso Cristo vencedor, além disso tudo, Ele garante a nossa vitória na luta contra o próprio Satanás. Eu gostei de uma frase do comentarista, que está aí o nome dele, se não me engano é isso mesmo, é Kistemaker. Ele usou essa frase no comentário de Apocalipse. Cristo é o vencedor e Satanás é o derrotado. Eu disse amém. Cristo é o vencedor e Satanás é o derrotado. Porque Cristo já venceu o inimigo. Não é que Ele vai vencer. Ele já venceu. E porque Cristo é o vencedor, esse Cristo nos incentiva e nos dá poder para enfrentar o sofrimento, a enfermidade, a opressão, a violência, a morte. Eu estava essa semana dentro do CTI, do Hospital
chamada Nossa Senhora deles Auxiliadora, e lá dentro do CTI eu fiquei impressionado, porque as pessoas estão morrendo mesmo, literalmente. E eu parei para orar com um querido irmão nosso irmão Crisóstomo, 101 anos, está lá, ele já está com os olhos fechados e tal. Eu disse para a irmã Cirlei, vamos orar aqui, enquanto há fôlego à vida, vamos pedir ao Senhor. E depois, quando eu já ia saindo, eu virei para as enfermeiras e disse assim, que Deus abençoe vocês. Aí uma disse assim, amém. Ela ficou tão feliz só por ouvir aquela palavra, amém. E aí eu disse, o Senhor nos incentiva a enfrentar o sofrimento. Quantas pessoas sofrendo, irmãos? Quantas pessoas? Estava aqui visitando o nosso irmão Henrique Alves de Souza, nesse hospital, e aquele companheiro dele, Jonas, piorou, como nós recebemos a notícia quarta-feira, e precisamos orar muito para Deus ajudar a vencer o sofrimento, vencer a opressão, vencer a violência, vencer a morte. As cidades têm se tornado muito violentas, muita gente estrangulando os outros, matando mesmo. Só Cristo para resolver esse problema, irmãos. Só o Cristo vencedor para nos dar a vitória sobre isso. Até Paulo já pergunta, 1 Coríntios 15, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O poder do diabo é limitado. Por mais que ele queira se opor ao Evangelho, o fim dele já está determinado. A vitória é de Cristo Jesus. E a Bíblia mostra que Satanás exige adoração para si mesmo. Adoração, seus seguidores devem adorá-lo como ele queria. Mas a Bíblia também ensina que só a Deus devemos adorar. Você lembra daquela experiência de Mateus 4, 9 e 10 ali? Quando o diabo diz, sim, vou dar tudo para Jesus, para ti, se me adorares. O que Jesus disse para ele? Só ao Senhor adorarás. Só. O diabo não merece a adoração de ninguém. O único que merece ser adorado é o Senhor. Eu li no site desse negócio da marcha para o diabo, diz que lá é para adorar o diabo e não adorar, ninguém adorar a Deus. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus vivo, o Senhor ressurreto, poderoso. Por isso que Deus já diz, a minha glória a outrem não darei. A nenhum Deus, a nenhuma imagem, a nada. E os seguidores de Satanás se identificarão perante ele, perante o próprio Satanás, a Bíblia mostra, com o sinal da besta em sua mão direita e na testa. Apocalipse 13, 16 e 24. Esses dois textos falam desse sinal da besta em sua mão direita e na testa. Não tem nada a ver com esse chip que estão colocando aí. Eu vi outro dia na televisão, alguém disse que já tem um chip. Não sei se os irmãos viram lá, não sei aonde. Tem um chipzinho que diz que vai chegar agora, vai poder identificar, abrir porta, não sei o quê. Não é isso não. E nem a tatuagem também não. Muita gente está pensando que essa marca da besta é tatuagem. Não é isso não. Isso aí é fichinha, vamos dizer assim. A marca é lá no coração. A marca é lá no coração. Se a marca do coração estiver com Cristo, tudo bem. Se tiver com o diabo, está tudo errado. Então, eu fui estudar para entender um pouquinho o que significa isso. Ter o sinal da besta em sua mão direita e na testa. Aqueles que estavam querendo adorar a besta, o próprio Satanás, no tempo de Apocalipse, eles eram identificados por isso, porque adoravam o diabo. Em outras palavras, a vida deles já estava marcada. E é interessante a gente ver, falar que tem a marca na testa. Já estava na cara, vamos dizer assim. Eles adoravam mesmo a besta. E a besta não é um desses imperadores, nem foi Domiciano,
nem Nero, nem qualquer um outro, como alguns comentaristas analisam. A besta é o retrato do anticristo, é o retrato daqueles todos que se opõem a Cristo, daqueles todos que se opõem ao Evangelho. Se alguém falar para você assim, a besta é o fulano de tal lá, não precisa não, a besta está em tudo quanto é lugar. Viu uma pessoa que se opõe a Cristo, que adora o diabo, ela tem o sinal da besta. Agora, por outro lado, os adoradores de Cristo foram selados com o Espírito Santo. Efésios 1:3. Eles têm as marcas do sofrimento de Cristo, diz Paulo em Gálatas 6:17. Você tem as marcas de Cristo? As marcas do sofrimento de Cristo. Isso é muito importante, queridos, que nós estamos preocupados com marca. Nós estamos preocupados com estar com bastante identificação. Eu não sei quantos aqui são lá do interior, mas já falamos sobre isso uma vez e agora estudando mais uma vez esse tema. Você se lembra que o fazendeiro lá, quando ele compra o seu gado, pelo menos antigamente é assim, ele tem lá um negócio que vai marcar o gado. E eu ficava com tanta dó, porque saía até fumaça, que eles esquentam, aí vão com aquele negócio assim, o gado ficava todo em fileira lá no curral, ia passando e ia marcando. Por exemplo, se fosse eu, o proprietário, como diz o outro, tadinho de eu, né? Então ia ser JLF, pá, 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 cada um. Ia sair marcado lá. Aí quando uma vaca ou um boi sumia, e tinha esse problema, às vezes o pasto a cerca era alterada, alguém mexia, ele saía procurando o gado na outra fazenda, mesmo que fosse duas vacas iguais, mas cada uma tinha sua marca. E ele sabia. O selo significa garantia. Você, quando recebe uma carta, hoje a gente quase não tem mais carta, né? Não é verdade? Essa tecnologia está acabando com tudo. Mas a carta que vem com selo, o que tem lá em cima do selo? Um carimbo. Alguém já colecionou selo aqui? Ou coleciona? E coleciona selo, dependendo do país que vem, dependendo do tempo do selo, vale alguma coisa? Vale muito. Tem aquela marca. Agora, é tão bom ter a marca de Cristo, não é verdade? Não é, pastor Eiras? Aquela marca do Senhor assim, ó, pum. Ter as marcas do sofrimento de Cristo. Por isso que Paulo diz agora, eu carrego as marcas do sofrimento de Cristo. Selado com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Quem é vitorioso tem a marca de Cristo. Mas quem não tem, quem não é vitorioso, tem o castigo daqueles que têm o sinal da besta. Esse castigo em Apocalipse é terrível. Diz, sofrerão a ira de Deus. O que é ira de Deus? Será que Deus fica irado? Fica. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Hein? Em outras palavras, Deus passou a régua lá. Acabou. Brinca com Deus não, diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando a ira de Deus se manifesta, em outras palavras, aí sai da reta. Mas Apocalipse diz ainda que beberão do cálice da fúria de Deus. Isso está lá em Jeremias 25:15. Eu fiquei impressionado com essa passagem. Cálice da fúria de Deus. É quando Deus olha e não aguenta mais a burrice, a estupidez, a violência, a destruição, então ele dá um basta. E diz Apocalipse que esses que têm o sinal da besta, além de passar por isso, serão atormentados com enxofre ardente na presença dos anjos do Cordeiro. Enxofre não é brincadeira não. Metal terrível. Enxofre ardente vai ser atormentado para cima. Eu não sei como tem pessoa ainda que rejeita o Evangelho.
Não tem medo dessas coisas, não. Parece que está esperando que o pregador fique falando toda hora, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não, não precisa falar isso. Tem que falar que você precisa ir para o céu. Porque a gente não quer que ninguém fique lá ardendo nesse enxofre, queimando lá. Porque a expressão no grego para inferno, para esse lugar de tormento, é uma expressão terrível. É o Gehenna. É lugar que fica queimando para sempre mesmo. Agora, o inimigo, ele não poderá desfrutar do status de vencedor. O lugar dele e de seus companheiros é exatamente lá, lançados no mar de enxofre ardente. Porque Cristo é o vencedor. E eu gostei muito do que recebi, uma mensagem no WhatsApp, depois fui pesquisar, porque quem mandou para mim não sabia de onde tinha tirado, eu fui pesquisar até que achei. É do Congresso Haggai de 2010, o Dr. John Haggai. Ele disse algumas coisas, eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. Olha que coisa linda, falando sobre Cristo, o incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda a música e a estética em toda escultura. Ele é a mistura mais apropriada de luz e sombra em toda a pintura. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biologista, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá suas ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. Que coisa linda, que coisa espetacular, que comparações. Ele é Cristo, o incomparável. Ele é Cristo, o vencedor. E para você, quem ele é? Será que ele é um perdedor? Será que ele é um que vai ser pisado pelo inimigo? Não. Ele é o vencedor, amém, irmãos? E esse Cristo vencedor nos guarda, eu diria, em completa segurança, mesmo estando nós neste mundo. Sabem por quê? Satanás perdeu o poder que possuía quando foi expulso lá do céu e lançado à terra. Basta ler Apocalipse 12, 9. Satanás não é capaz de destruir-nos espiritualmente, não. Ele ataca, ele persegue, ele quer matar, mas se estamos em Cristo, estamos protegidos. Porque Jesus nos guarda seguros em seus braços. Assim diz o Senhor: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Você lembra disso? Você se sente seguro nas mãos desse Senhor, diante desse mundo tão maluco que vivemos? Você se sente seguro nas mãos de Deus quando os homens estão dizendo para a gente adorar Satanás? Você se sente seguro agora
Ou você tem medo do inimigo, de Satanás, e pensa que vai perder a batalha? Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. É Jesus mesmo que diz em Apocalipse 1,17, não tema. E Apocalipse 2,10, não tema nada. Não precisa ter medo, não. Eu encontrei uma pessoa falando, ai pastor, vai ter esse negócio. Eu falei, não precisa ter medo, maior é o Senhor que está em nós do que o inimigo. 1 João 4,4. Maior é Jesus que está em nós do que toda e qualquer marcha, toda e qualquer coisa que fizerem por aí. E aí, sejamos fiéis a Ele, porque em Cristo estamos realmente bem seguros. Não há o que temer. Não há o que temer. Porque nosso Cristo é vencedor, amém?